today was gonna be the day, but they'll never throw it back to you. By now you should have somehow realized what you're not to do. Fala pessoal, belezinha? Pessoal, vamos para mais uma sequência de exercícios resolvidos. Nessa sequência de exercícios eu quero falar com vocês sobre ótica, né? E eu vou resolver com vocês aqui alguns exercícios sobre prismas, beleza? Então pessoal, o nosso primeiro exercício então sobre prisma é esse aqui, tá? É uma questão de uma certa forma bem famosa. E ela fala o seguinte, ó, leia o texto. Ao abordar o bom e velho rock progressivo, não podemos deixar falar sobre o álbum The Dark Side of the Moon, do Pink Floyd. Esse disco paradoxal aborda os diversos males que atacam o homem moderno, como a ganância, a escravidão, o tempo, o problema da individualidade e a loucura urbana. E por muitos é considerado o melhor disco de rock progressivo de todos os tempos. Pela genial capa já se nota aqui vem o álbum. Um prisma que reflete, entre aspas, tá? Um feixe de luz branco, abrindo em todas as frequências de cores, ocultas em seu interior, uma clara analogia ao trabalho de expor o homem aos seus próprios males. Então vamos lá então. A respeito do texto e da imagem da capa do disco, julgue os itens a seguir. Então a primeira afirmação. A imagem representa o experimento de dispersão luminosa observado por Isaac Newton em um seu estudo sobre a natureza das cores. Essa afirmação ela é uma afirmação verdadeira, tá? Então, ou seja, aqui nós temos claramente um fenômeno de dispersão luminosa, que é quando a luz entra em uma face do prisma, sofre dispersão, separando-se nas 7 cores que compõem 7 cores entre aspas, tá? Que compõem entre aspas o espectro eletromagnético, tá? Então essa primeira afirmação é uma afirmação verdadeira. A segunda afirmação fala o seguinte: a imagem representa a difração da luz, mostrando que a luz branca é uma onda composta de diversas cores. Essa afirmação é uma afirmação falsa, tá? Por que ela é uma afirmação falsa? Porque não é o fenômeno da difração, é o fenômeno da dispersão. O que é o fenômeno da difração? A difração ela está relacionada com a capacidade que uma certa onda luminosa, uma onda eletromagnética ou mecânica tem de contornar obstáculos. E aqui não está havendo contorno do obstáculo, tá? Ele está atravessando o obstáculo que é o prisma. Então essa segunda afirmação é uma afirmação falsa. Terceira, a palavra reflete, entre aspas, destacada em negrito, deveria ser substituída por refrata, verdadeiro, tá? Na verdade, aqui a gente não tem a reflexão da luz, nós temos a refração da luz ao atravessar o prisma. Então é verdadeiro. Quarta, o prisma separa as cores da luz branca, pois o índice de refração do vidro é diferente para cada frequência da radiação luminosa. Isso, verdadeiro. Foi como eu mostrei lá para vocês na nossa videoaula sobre prismas, tá? O prisma ele vai apresentar um índice de refração diferente, no caso do vidro aí, que vai variar em função da frequência da cor mencionada. Então, ou seja, estão corretos os itens 1, 3 e 4. Então a nossa alternativa correta só pode ser o quê? A letra D, de lindo, também chamado de Davidson, beleza? Pessoal, vamos então agora para a nossa próxima questão. Próxima questão, né, ela fala o seguinte. Numa feira de ciências, um aluno usou prismas de reflexão total, ou seja, retos e isósceles, para montar um instrumento tal qual um periscópio de submarinos, a fim de observar alguns objetos indiretamente. A figura 1 mostra o experimento em corte e a figura 2 mostra como o objeto, que é um cartão, é visto de frente. Então você tem aqui o seu periscópio, foi montado pelo aluno, e está aqui a figura com a letra F sendo representada aqui. Para que ocorra o esperado, o índice de refração dos prismas
deve ser maior do que, então, ou seja, para que a luz que saia do cartão sofra reflexão total no primeiro prisma e reflexão total no segundo prisma até chegar os olhos do observador, o olho do observador, qual que deve ser o índice de refração do prisma para que isso aconteça, tá? Então a gente sabe o seguinte, né, de acordo com o que eu fiz com vocês na nossa videoaula sobre prismas, que para que ocorra reflexão total nos prismas, tá? Uma reflexão total só, ou seja, com ângulo de 45 graus, eu tenho que ter o seguinte, o seno do ângulo de 45 graus, ele deve ser maior do que o seno do ângulo limite de incidência. Beleza? Nós sabemos que o seno de 45, ele é o quê? Raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 sobre 2. Isso aqui tem que ser maior do que o seno do ângulo limite, que é um índice de refração menor pelo índice de refração maior. Como o objeto está no ar, então vai ser 1 sobre o índice de refração do prisma. Vou multiplicar isso aqui cruzado, então eu vou ter que NP vezes raiz de 2 tem que ser maior do que 2. Então, NP tem que ser maior do que 2 sobre raiz de 2. Vou racionalizar isso aqui. Então, vai ficar 2 raiz de 2 sobre raiz de 2 vezes raiz de 2, o que dá 2. Corto 2 com 2. Então, o índice de refração do prisma, ele tem que ser maior do que quanto? Do que raiz de 2. Beleza? Então, ou seja, para que ocorra a reflexão total no interior desses prismas, o índice de refração dos prismas deve ser maior do que raiz de 2. Ou seja, a nossa resposta só pode ser a letra D novamente, de lindo. Beleza? Pessoal, vamos para a nossa próxima questão. A próxima questão é uma continuação dessa. E ela fala o seguinte, ó. É a mesma questão, então numa feira de ciências o aluno usou prismas de reflexão total, reto e isósceles para montar um instrumento tal qual um periscópio de submarinos a fim de observar alguns objetos indiretamente. A figura 1 mostra o experimento em corte e a figura 2 mostra como o objeto, que é um cartão, é visto de frente. Qual das figuras abaixo melhor representa a imagem final vista pelo aluno? Então, ou seja, se eu tiver um observador nessa posição aqui, que está enxergando o objeto ali, como que esse carinha vai ver essa figura? Tá? Então, presta atenção. Ele vai ver essa figura na forma como ela é. Não vai sofrer alteração na imagem. Por quê? Porque a imagem em um periscópio, ela é uma imagem homórfica e sempre direita em relação ao objeto, tá? Então a nossa resposta aqui, ela só pode ser o quê? A letra A, de amor. Pessoal, nossa próxima questão é essa questão da FGV, e ela fala o seguinte, ó. Um feixe de luz composto pelas cores azul e amarela incide perpendicularmente a uma das faces de um prisma de vidro. A figura que melhor pode representar o fenômeno da luz atravessando o prisma é... Aí ele te deu aí algumas relações, alguns índices de refração como dados, né? Então, o índice de refração da luz amarela no vidro do prisma é de 1,5, da luz azul é de 1,515 para a luz amarela, 1,528 para a luz azul, e o índice de refração no ar, né, para essa luz, que é amarela e azul simultaneamente, vale 1. Beleza? Então, a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é a nossa reta normal. Eu vou ter uma reta normal aqui em todos os casos aqui, tá? A reta normal, ela é sempre perpendicular à superfície do espelho, beleza?
Então eu estou levando aqui em consideração possíveis retas normais que saem da superfície na segunda face desse prisma. Então, ou seja, só de olhar para essas alternativas, eu já posso classificar a letra E como sendo falsa, a letra D também como sendo o quê? Falsa. Por que eu estou considerando a letra E e a letra D como sendo falsas? A letra E, porque está ocorrendo uma separação dentro do prisma, que isso aqui é impossível de acontecer, tá? Isso aqui não vai acontecer de forma alguma, tá? De forma que na segunda face, o meu raio de luz refratado, ele está saindo paralelo à parte de baixo do prisma. Isso não vai acontecer, tá? Vou explicar para vocês daqui a pouco. Na letra D, também é falsa, por quê? Porque os meus raios de luz separados, que sofreram dispersão luminosa, azul e amarela, eles estão aproximando da reta normal. Isso não pode acontecer, porque eu estou passando de um meio mais refringente para um meio menos refringente. Então, de cara, a letra D e a letra E são alternativas falsas, tá? Assim como a minha letra A, que também é uma alternativa falsa. Por quê? Porque o meu raio de luz, de acordo com essa alternativa, ele atravessou o prisma sem sofrer desvio. Isso não vai acontecer, tá? Até vai acontecer sem desvio na primeira face, porque ele está incidindo perpendicularmente à superfície. Então, realmente, na primeira face, não vai ter desvio. Então, por isso que a letra E é uma alternativa falsa. Eu tenho desvio no interior do prisma, tá? Então, a nossa resposta, ela só pode ser o quê? A letra B e a letra C. Analisando essas figuras aqui, então qual que é a melhor alternativa? Qual que é a alternativa correta? A alternativa correta só pode ser a letra C, de casa. Por que a alternativa é a letra C, de casa? Como a luz amarela ela apresenta um menor índice de refração, ela é a que vai sofrer menor desvio, certo? Ou seja, ela não vai afastar tanto da reta normal quanto a luz azul. Então a luz amarela vai sofrer um menor desvio do que a luz azul. Então a nossa resposta só pode ser a letra C. Belezinha? Pessoal, vou encerrar aqui então essa nossa primeira parte dos nossos exercícios sobre prismas e a gente volta numa segunda parte para resolver mais 3 exercícios. Então um abraço, fica com Deus e até a próxima videoaula. Tchau! By now you should have somehow realized what you're not to do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now.